Olá! Hoje eu quero trazer aqui para vocês um drama que muitas famílias passam quase que todos os dias, né? Que é o drama da hora de dormir, né? Ele começa lá em torno das 19h30 e às vezes vai acabar às 10 horas da noite com você exausta. Tudo é motivo de guerra, de reclamação, de dificuldade. Eu quero que você fique aqui comigo. Eu vou trazer um caso, vou relatar uma situação e fazer junto com você uma análise para que você entenda onde estão os erros, né? Quais são as causas dessa dificuldade que você vive todos os dias e como não é tão difícil assim de resolver essa situação. Eu sou educadora há mais de 40 anos, trabalho muito com orientação de pais, de professores e acompanhei milhares de crianças ao longo dessas décadas. Além de muita prática, também tenho muito estudo na área, com um mestrado em educação e um master em matrimônio e família, e eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo aqui, você vai perceber quantas coisas podem ser feitas para você realmente dominar essa situação e ter tranquilidade no final do dia quando você vai colocar suas crianças para dormir. Uma criança de 4 anos que todos os dias, ao ser colocada para dormir, começa um movimento de resistência já na hora de escovar os dentinhos. Então não quer escovar os dentes, é chato, aí a mãe vai, força essa escovação de dentes, vai para a cama. Quando chega na cama, tem o combinado de uma historinha por noite. E nunca é só uma. Mais um pedacinho, de novo, conta outra vez. E a mãe acaba negociando ali com a criança, contando mais um pouquinho. Adivinha o que acontece? Quando termina a historinha, a criança diz que está com vontade de fazer xixi. E aí levanta para fazer xixi, volta para a cama. Quando a mãe já está se preparando para sair do quarto, a criança lembra que ela está com sede, está com muita sede. Mãe, mas eu tô com muita sede, né? E nesse caso, tinha um adicional. A criança, quando não era atendida, levantava da cama e saía correndo. Levantava da cama e saía correndo e morava numa casa no interior, então ela podia correr em volta da casa. E ela corria em volta da casa e a mãe correndo atrás para colocar a criança na cama. Então vocês imaginem que caos essa situação. Puxa, Simone, aqui em casa não acontece isso desse jeito, mas acontece muita coisa parecida. Eu quero trazer aqui para vocês uma análise do que estava acontecendo ali e mostrar para vocês o que nós precisamos fazer para que isso não aconteça. Quais eram os erros que estavam sendo cometidos nessa situação? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos marcar com a criança o que vai acontecer. E essa criança não estava sendo conduzida dessa forma. Veja bem, a mãe já ia levando para escovar os dentes na briga, né? A criança chorando, a mãe tendo que segurar e agarra e não sei o quê. Sinal de que não havia uma condução firme, de que a criança não estava direcionada para aquilo que precisava ser feito, tá certo? Isso já gera uma irritabilidade em ambas, na criança e na mãe, porque mães sabem que esse horário do final do dia a gente já está esgotada, né? Nós já tomamos todas as decisões, já vivemos todas as situações que poderiam ter sido vividas durante o dia e estamos exaustas, né? Então a mãe também já vai ficando irritada com aquela situação. Ia para o quarto e fazia a oração, ia contar a historinha e entrava em negociação com a criança. Só mais uma historinha, só mais uma historinha. Então, e aí eu digo para vocês, com criança não se negocia. Por que com criança não se negocia, pessoal? Porque de fato você pode pensar assim, puxa, mas o que tem? Ela só quer mais uma historinha. Não tem problema, não é nada grave, né? Não se trata de querer uma coisa absurda. O que tem mais uma historinha? Em si, não tem nada.
O problema é o precedente que ela cria. Nós estamos formando crianças que negociam tudo. Elas são seres de direitos. Então elas querem mais uma historinha, o que tem? Mais uma musiquinha, o que tem? Mais 5 minutos, a mãe ali, mais um pouquinho deitada na cama, mais um... E os adultos vão cedendo e transformando as crianças em seres de direitos, que pensam que tudo que elas querem, elas têm que ter. Se eu desejo, alguém tem que me dar. E a vida não funciona assim. Então eu costumo dizer que a mãe cria o próprio motivo de seu esgotamento depois. Porque ela vai cedendo e chega um momento que ela não aguenta mais o resultado de tanto ceder, né? E aí a gente tem problemas. Então esta mãe cedia, ela negociava. Esse é o segundo erro importante que estava sendo cometido na condução. Terceiro erro, de novo, cedia ao que a criança dizia. Tô com vontade de fazer xixi, mas Simone, como que eu vou saber? É uma coisa que ela tá dizendo, eu preciso confiar, porque senão ela vai achar que eu não acredito na palavra dela, né? Ela vai achar que eu não confio nela e eu preciso confiar no que minha criança fala. Queridos papais e mamães, que ingenuidade de vocês. A criança é capaz das mais diferentes peripécias para conseguir aquilo que ela quer. E se ela percebe que você não tem convicção, que você não está certo do que você está fazendo e exigindo, ela vai conseguir o que ela quer. Então a criança vai dizer que está com vontade de fazer xixi, ela vai dizer que está morrendo de sede, ela vai inventar 1000 coisas para poder ficar mais tempo com você, ficar mais tempo acordada. E veja, a coisa já estava tão desordenada que a criança se percebia autorizada a sair correndo pela casa, né? Então, a ir buscar o que ela queria, correr para a cozinha e gritar para o pai que desse água, sair pela casa correndo e os pais correndo atrás. Então, veja que uma sequência de pequenos erros, todos motivados por uma mesma questão, por uma mesma raiz, que é a bendita da educação sentimentalista. Como que eu não vou dizer para ela que eu confio nela, que eu acredito que ela tá com sede mesmo, como ela vai se sentir? Nossa, mas como que eu não vou acolher essa vontade dela de ficar mais um pouquinho comigo, de ouvir só mais uma historinha aqui que tem? E eu vou cedendo e vou transformando aquela criança numa pessoa enfraquecida, numa pessoa que só tem direitos e numa pessoa que não aceita os limites necessários para o bom andamento da casa. Quem é que não se reconhece um pouquinho nisso? Quem que não sente o coração amolecer quando a criança pede uma coisa dessa? E pessoal, tá tudo bem nós termos até uma vontade de fazer aquilo que a criança tá querendo, mas nós somos os adultos da relação. Nós precisamos entender se aquilo é um bem ou não é. E aí já agirmos direcionados para o que for melhor, tá certo? Então agora eu vou dar aqui alguns passos para vocês, para que vocês evitem esse acontecimento à noite. E podem ter certeza, coloquem em prática e vocês vão ter resultados em brevíssimo tempo. Brevíssimo tempo. O que mais acontece comigo em mentoria, gente, é orientar os pais, explicar muito bem por que eles têm que fazer isso e dizer, olha, mas façam com convicção. Não entrem na cilada da negociação. E depois de uma semana, quando eles voltam, eles falam assim, olha, eu não pensei que ia ser tão fácil. Eu pensei que ia ser mais difícil. Porque, de fato, a criança tem sede da tua orientação. Então, faça isso que você vai ver o resultado em breve tempo. Então, primeira coisa, estabeleça um ritual fixo e curto, tá certo? Então, se você leva a criança para cama, sei lá, às 7h30 da noite, estabeleça qual vai ser o ritual. Vai ser jantar, banho, história, oração
e boa noite. Isso já vai acontecer como? Então eu vou jantar, cozinha. Vou pro banheiro, dou banhinho, já escovo os dentes. Quarto, cama, lá tem historinha, oração e boa noite. Uma historinha, breve oração e boa noite. Estabeleci esse rito, esse pequeno ritual dentro da rotina. Eu vou fazer isso todos os dias. E eu vou começar a contar isso para a criança. Eu falo para a criança. Assim, ó, nós vamos chegar em casa, jantar, tomar banho, mamãe vai contar a historinha, fazer oração e soninho. Boa noite, dormir, para acordar amanhã bem feliz e curtir o dia. Isso a gente vai dizendo como um mantra para a criança. Bonitinho que outro dia eu orientei isso para uma mãe, que a criança tinha uma rotina bem complicada, e ela falou assim, mãe, ele gostou tanto, que quando eu pegava ele na escola, ele já ia dizendo, não é que agora nós vamos fazer isso e dormir? É isso, gente. Isso dá para a criança um contorno que é muito importante para a gente conseguir alcançar o resultado depois. Muito bem, passo número 2. Presta atenção, mamãe. Para isso vocês são adultas. Para serem mais espertas que as crianças, para serem previdentes, né? Então você já sabe o que o seu filho vai te pedir. Você já sabe que ele vai pedir xixi, que ele vai pedir água, que ele vai pedir mais uma história. Você já sabe. Então antecipa os testes, tá certo? Antes do minuto 0 de ir pra cama, você vai falar para a criança, senta aqui no vaso sanitário e faz um xixi. Não tô com vontade, não tem importância. Senta aqui e vamos esvaziar esse tanque. Quer ver? Vamos ver. Opa, xixi, tem xixi aí? Vamos, sai daí agora. Que depois que eu deitar na minha caminha, não vou levantar mais. Outra coisinha, um golinho de água e faz a criança molhar bem a boquinha. Um golinho, se você der um copo, ela vai querer fazer xixi depois de novo, gente. Então, um golinho de água faz molhar bem a boquinha, porque depois que a gente deita, acaba a oração, aí a gente vai dormir. Não vamos fazer mais nada, é fechar o olhinho e dormir. Bom, aí a gente já vai pro quarto, diminui um pouquinho a luz, conta uma historinha. Mamãe, mas eu quero mais uma. Não. É uma historinha. Agora nós vamos fazer oração e dormir. Não vai mais levantar da cama. É proibido levantar da cama depois que a gente deita. Deitou é para dormir. Mas eu não tô com sono. Fecha o olhinho que o sono vem, né? O adulto tem que ter essa convicção. O grande problema é que nós ficamos inseguros. Ai, será que ela tá com sede mesmo? Será que vai ficar muita sede? Mas eu tenho tanta sede à noite, ela deve estar morrendo de sede. E aí vira um pandemônio, pessoal. Então, antecipe os testes, tá certo? Terceira orientação, firmeza, sem grito, sem na hora de dormir, que é péssimo, e sem ceder. Não vamos levantar da cama. Acabou. Deitou, chega. Agora é para ficar na cama. A criança vai levantando, vai precisar de ajuda? Vai precisar de ajuda, mamãe ajuda. Levantar, você não vai. E vamos segurar. Segura a criança ali deitadinha. Ela precisa entender que tem um adulto conduzindo. Que ela não levanta, sai andando pela casa. Simplesmente porque deu na telha dela andar pela casa, pessoal. Você não imagina o bem que você vai fazer para sua criança se você fizer isso. Ela vai ficar muito mais tranquila para dormir. Quarto passo, sempre importante. Elogie quando a criança faz aquilo que você está determinando. Então a criança já chegou em casa, como esse menininho que eu tô contando. Ele chegava em casa. Agora nós vamos jantar, depois tomar banho, né, mamãe? Isso, muito bem. Mas você é um rapaz esperto, hein? Um menino que tá ficando grande mesmo. Já entendeu que vai jantar e vai tomar banho. É isso mesmo, parabéns. Aí a criança conseguiu fazer tudo direitinho, foi
com a sua condução, é lógico, gente, a criança não vai fazer tudo sozinha, agora eu vou para cá, agora eu vou para lá, não. Tem coisas que distraem, tem movimentos que chamam a atenção e ela é curiosa, ela é ativa. Então, lógico, a sua condução é sempre importante, mas quando com a sua condução ela conseguir o resultado, elogie, parabenize. No dia seguinte, então, mais ainda, a criança acordou e fez todo o ritual bonitinho, sem dar aquele trabalho doido, você já vai dizer, filho, que maravilha! Você está crescendo mesmo. Olha só, ficou muito bem na cama, não levantou, ouviu a historinha, fez oração e dormiu. Parabéns! Quando a gente faz deste modo, direcionando com convicção, sem dúvida, tá certo? Escuta o que eu tô te falando. Se a criança fez o xixi, ela não vai ficar demasiadamente apertada. Ela vai dizer que tem vontade, mas não tem. Se ela já molhou a boquinha, tá tudo bem, porque ela vai passar a noite. Ai, Simone, mas ela não vai ter sede? Se tiver um pouquinho, não tem problema. Não acontece nada. E quando a gente está dormindo, especialmente na infância, gente, eles não têm fome, eles não têm sede, não têm nada. O sono sustenta, tá bom? Então, tranquilos. Façam isso que vocês vão ver. Os primeiros dias podem ser difíceis, tá? Dependendo da idade da criança. Se a tua criança tem 3, 4 anos, menos tempo de dificuldade. Se a tua criança já tem mais de 4 anos, você vai ter uns 10, 15 dias pela frente um pouquinho mais tortuosos. Mas se você for firme, se você fizer esses 4 passos que eu tô te dizendo, não vai ter erro. No máximo em 10, 12 dias, você vai ter uma rotina de sono bem estabelecida na tua casa, tá certo? E isso é fundamental, porque assim a criança vai bem, descansa como ela precisa descansar e você também encerra o seu dia num horário adequado, né? Porque esse estresse no final do dia acaba com o resto das energias que as mães têm ali na reserva do tanque, tá certo? Então, gente, olha, clica aqui, dá o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e eu tenho aqui na descrição desse vídeo o link do meu curso que se chama Superando as Birras, tá? Esse curso, ele é um protocolo, na verdade, então você vai ter uma parte teórica, onde eu te explico por que essas birras e essas insistências acontecem, e depois ele tem protocolos práticos, quando tem a birra na hora de escovar os dentes, na hora de dormir, na hora de ir pro mercado, né, na hora de guardar os brinquedos, e você vai percebendo como que deve ser a sua atuação, tá bom? Tudo muito pautado numa teoria clara que tá lá na aula inicial, para que você possa ter convicção do que você vai fazer. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.